Os 402 quilômetros de extensão da rodovia Presidente Dutra se misturam com a história do Vale do Paraíba. Construída em janeiro de 1951 para diminuir o tempo de viagem entre São Paulo e Rio de Janeiro, a via evoluiu junto com as cidades da região nesses 70 anos de existência, acompanhando e contribuindo para o processo de industrialização de muitos municípios, a exemplo de São José dos Campos. E aí vem a instalação de CTA, vem a instalação de INPE, né? Então, São José passa a ser um lugar bastante estratégico. Claro, Taubaté, São José, Jacareí, também vão se deslocando algumas indústrias que antes não eram tão lindeiras à Dutra e elas vão se aproximando. Então, ela é um vetor de comunicação das duas metrópoles, mas passa a ser um lugar estratégico de instalação industrial e escoamento de produção. Hoje, a Via Dutra é considerada a mais importante do país, já que por ela trafegam 50% do PIB nacional. E já se preparando para completar o primeiro século de existência, a rodovia passa por um processo de definição de uma nova concessão, que terá validade de 30 anos, com investimento estimado de 30 bilhões de reais durante o período. O edital deve ser anunciado em março e o processo concluído no final do ano. Em 2020, foram realizadas audiências públicas para discutir melhorias em alguns locais da rodovia. O trecho de São José dos Campos, por exemplo, deve receber pistas marginais pelos 22 quilômetros que cortam a cidade. Juliana Fraga e Lino Bispo foram dois dos vereadores que participaram dessas audiências no ano passado. Ver a proposta de marginal passar, né, e lógico, muito com a contribuição da população, que entrou também, né, na audiência pública online, que deram suas sugestões, mandavam mensagens. Então, ver que isso vai acontecer, né, que já está previsto, pelo menos, é muito bacana, é muito bom a gente ver que tem um pouquinho da nossa contribuição aí. Eu vejo que para nós foi um grande ganho, foi uma conquista importante, foi a voz do povo de São José, ecoada através do nosso trabalho, e a gente fica feliz por isso ter sido incluído para que possa fazer parte de toda uma nova situação que a rodovia vai passar, que é uma nova concessionária que vai assumir, ou seja, vai se colocar numa licitação, e nós vamos ter com certeza uma empresa fazendo com que a Dutra fique melhor do que ela está hoje através dessa nova concessão. Presidente da Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transportes da Câmara, o vereador Fernando Petit, acredita que a nova concessão pode trazer melhorias para a rodovia. A população não está atenta sempre a essas modificações, e quando se trata de concessão, você acredita na melhoria. Então hoje a gente vê uma modernidade e a gente espera que possa ser exemplo de outras vias, né? Copiar outras vias que já são mais modernas. Paulo Romano, porém, faz um alerta. A construção de marginais na Via Dutra pode não ser suficiente para resolver os problemas de tráfego. Para o arquiteto urbanista, ainda é necessário um debate mais amplo sobre os gargalos existentes na rodovia. Elas precisariam pensar outras questões ligadas à distribuição espacial das atividades humanas e as lógicas da sua organização espacial, alguns pactos regionais, e também pensar um investimento numa outra possibilidade de modais de transporte de massa, que a gente chama, né, que a gente costuma dizer, que aliviasse a Dutra como principal meio das pessoas se locomoverem. Então, assim, pode sim causar um efeito de aliviar num determinado momento, mas sem mudança de outras coisas mais estruturais, a tendência é que no tempo aí vai ter uma hora que não haverá mais espaço para tantas marginais, porque você vai precisar começar a desapropriar coisas que estavam construídas nas faixas lindeiras da Dutra, e aí você começa a enfrentar outros tipos de problema. Essas são discussões que podem ajudar a melhorar a rodovia para que os próximos 70 anos sejam de ainda mais desenvolvimento para São José e região.